Nosso assunto é política, daqui a pouco a gente vai acionar Rodrigo Orengo direto de Brasília, vamos falar sobre orçamento, corte de despesas, uma expectativa grande para a discussão desse assunto, uma pressão envolvendo o Legislativo e também o Executivo. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou hoje justamente sobre esses cortes. O Mota confirmou que a casa deve avançar nas medidas de cortes de despesas na próxima semana, vamos ouvir o que ele disse. O governo está decidindo o veículo que vai usar nessa questão para repor o que foi perdido lá na MP 303. O governo deve apresentar até semana que vem a saída. E queremos também avançar nessa pauta do corte linear nas isenções tributárias. É isso, essa foi a fala então do presidente da Câmara, se comprometendo a colocar o assunto na pauta tão logo seja apresentado. O governo tem pressa e ele está sinalizando que vai colocar para discussão rapidamente. Rodrigo Orengo já está aqui com a gente justamente para comentar esse tema, Orengo. Vai dar certo? Porque a dúvida é, colocar em votação não é garantia de vitória, né? Não é mesmo, viu, Adriano? Não é mesmo, porque o governo já teve 2 derrotas nesse aspecto aí, né? Nessa discussão toda dentro do Congresso Nacional. E aí a gente lembra que tivemos já o projeto de IOF, a MP, que era uma alternativa ao IOF, e agora a gente vai ter uma alternativa à MP do IOF. Então, realmente, o governo insistindo, batendo o pé, e dizendo o seguinte, olha, o Congresso tem que dar uma resposta lá no sentido, inclusive, de aumentar a arrecadação. Aliás, hoje tivemos recorde de arrecadação, mas o desafio, mesmo assim, ele é enorme. A gente está falando de um vazio aí, um problema de 27 bilhões de reais, segundo o Instituto Fiscal Independente. Hoje está lançando, inclusive, esse estudo que aponta que há a necessidade de encontrar no orçamento 27 bilhões de reais. Então, são 2 caminhos que o governo vai apresentar. Redução de gastos, inclusive com cortes lá em tributações especiais, isenções, e também o ponto lá de aumento de impostos para as chamadas fintechs, os bancos digitais, e também bets. E tem também outros setores que devem ser atingidos. Esse projeto ele vai chegar e a ideia é já colocar para liberar para votação. Por quê? A ideia é usar propostas já em tramitação, aglutinar e não passar por comissões, então dar uma resposta rápida. E o governo agora recebe essa sinalização de Hugo Mota. Então, o caminho está aberto. E resta para o governo agora, Adriana, conseguir mobilizar a base para não acontecer o que aconteceu nas últimas 2 oportunidades, últimas tentativas, que foram derrotas e derrotas significativas para o governo. Agora, Orengo, não posso deixar de comentar com você também, e eu quero ouvir a sua opinião, sobre a fala do presidente Lula, agora com todas as letras, com todos os pingos nos is de que ele é candidato à reeleição. Eu falei anteriormente aqui que todo mundo já sabia, né? Na verdade, não é notícia nova, porque estava todo mundo vendo claramente um presidente em campanha já. Mas ele está agora falando, né, anunciando formalmente que é o candidato. E o que isso desencadeia? Porque o governo já vinha falando de tirar os infiéis do governo, do segundo, do terceiro escalão. Essa votação para recompor a arrecadação é um teste de fogo para ver quem será fiel, quem será infiel ao governo. E agora ele anunciando oficialmente que é o candidato. Vai se acentuar, na sua opinião, esse movimento de segue comigo, quem ficará comigo na eleição de 2026? Sem dúvida, viu, Adriano? E o presidente falou em público que já falava em privado, né? Então isso gera de conhecimento aqui e de ministros, enfim, de pessoas que circulam aqui pelo Palácio Planalto e participam de reuniões privadas com o presidente. Então estava muito claro já há algum tempo que o candidato desse campo, o único, seria o presidente Lula, e antecipa uma discussão pública. Então, o governo está no momento de realmente redistribuir cargos e tentar reorganizar a base aliada, inclusive já de olho para 2026. E a avaliação é essa interna. Olha, quem está agora com o governo precisa estar em 2026 e as próximas votações vão ser testes de fidelidades. Se os parlamentares forem identificados como infiéis, devem receber cortes lá, por exemplo, de indicações e, eventualmente, até de emenda. Qual é o problema disso, Adriana? Tem muito tempo ainda para as eleições. Então, o que a gente vê já aqui em Brasília é uma disputa, por exemplo, de agenda. O Congresso Nacional saiu na frente na discussão lá de propostas de segurança, o governo veio atrás e apresentou um pacote anti-facção. Então, há uma disputa de agenda ali entre o Executivo
e o parlamento, né? Mas pelo menos para efeitos práticos, são matérias importantes que agora vão ganhar prioridade no Congresso Nacional, mas sem dúvida já há uma antecipação de cenário aqui em Brasília. Tá certo, Orengo. Obrigada, viu, pela sua análise e pela parceria de todo dia. Bom trabalho aí. Valeu. Até Tchau, mais. tchau.